Olá, meninos! Espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos começar a nossa aula sobre... Nós vamos desvendar aí o mundo da tabela periódica. Então, hoje, a nossa aula 5, ela é sobre a estrutura da tabela periódica. Então, vamos lá? Bom, quais conteúdos vocês precisam estudar para essa aula? Nós vamos ver a organização da tabela periódica, também vamos ver o grupos ou famílias, períodos ou subníveis e como se classificam os elementos dentro da tabela periódica. Como eu falei para vocês, nós vamos desvendar um pouco os segredos que estão aí escondidos na tabela periódica. Ela é bastante informativa e isso vai ser bem legal para que vocês consigam desenvolver todas as atividades. Bom, começando um pouquinho de história, porque tudo tem a ver com uma certa história. O Dmitri Mendeleev, que é esse cara aqui, ele criou a lei periódica dos elementos. Ele foi um dos caras que deu início à formação da tabela periódica que nós temos hoje. Então, o Dmitri, ele é mais conhecido como Mendeleev, né? Vocês vão ouvir falar muito de Mendeleev. Foi um químico fantástico, um físico fantástico. E ele foi o primeiro a tentar reagrupar os elementos químicos descobertos, né, em 1869, na tabela periódica. Então, ele tentou agrupar os elementos para que eles tivessem as mesmas características. Por exemplo, para aqueles elementos que tinham as mesmas características, eles pudessem ficar juntos, né, e aí a gente pudesse ter maiores informações em relação a esses grupos de elementos. Só que nessa lei periódica que ele desenvolveu, ele tentou organizar os elementos aqui na tabela periódica através da massa atômica. Só que anos depois, Henry, que é esse carinha aqui, em 1913, ele percebeu que agrupar pela massa atômica tinha alguns elementos que seriam descobertos futuramente que não seriam encaixados na sequência da tabela periódica. Então, ele desenvolveu a tabela periódica atual e propôs que os elementos eles poderiam ser organizados através do número atômico, que é esse númerozinho que aparece aqui em cima, que é a quantidade de prótons que existem no núcleo, né? E como o próton está relacionado com a quantidade de elétrons, então eles agruparam, sequenciaram a tabela nesse formato. Bom, então vou mostrar para vocês como que é a organização da tabela periódica. Nós já sabemos que ela é organizada através dos números atômicos, então os elementos aqui, ó, eles apresentam seus números atômicos e também que ela é organizada em sequência. Nós vamos ver um pouquinho melhor disso nos próximos slides, ok? Então, a tabela periódica, ela é nesse formato. Essa daqui é a tabela periódica estendida. Então, aqui, ó, nós temos esses dois grupos que eu estou indicando para vocês. Temos também esse grupo aqui, ó, que é chamado de transição interna. Mas, professora, essa tabela periódica, ela tá bem diferente da tabela que a gente tem, né? Por quê? Essa aqui, como eu falei para vocês, é a tabela periódica completa, né? Estendida. Então, eu vou mostrar para vocês o que aconteceu. Porque nesse formato da tabela periódica, ficaria difícil para a gente visualizar de uma forma mais objetiva a tabela. Então, estão vendo esse grupo aqui, ó, que é denominado, que vai do 57 até o 102? Ele é denominado de transição interna. Ele foi retirado da tabela periódica. Agora você vai entender por que tem aquelas duas linhas abaixo da tabela periódica. Porque nós retiramos esses grupos aqui, ó, esses elementos, eles foram retirados, os elementos de transição interna, e passados para a parte de baixo da tabela. Com isso, a gente conseguiu compactar a tabela. Então, os elementos de transição, eles aparecem logo na sequência aqui na tabela. Então, foi feita a retirada desses elementos de transição interno e assim a gente pôde compactar todos esses elementos aqui para obter a tabela que nós temos hoje, ok? Bom, como
Como que fica, então, a organização da tabela periódica? Ela foi organizada em elementos representativos. Então, os elementos que estão nessas duas colunas aqui e nessas 6 colunas do lado direito da tabela, eles são chamados de elementos representativos. Os elementos que aparecem aqui no centro, tirando aqueles dois, né, últimos aqui, eles são os elementos de transição externa. E os elementos de transição interna são aqueles que foram retirados, como eu mostrei anteriormente para vocês, dessa organização da tabela. Então, eles se encontram nesses locais aqui, porém, eles foram retirados para nossa melhor visualização da tabela, ok? Então, eles são classificados em elementos representativos, elementos de transição externa e elementos de transição interna. Bom, uma outra forma da gente organizar a tabela periódica foi através de grupos, que são as colunas, e períodos, que são as linhas, porque a tabela periódica ela é organizada de forma periódica. Então, ela é organizada no formato de linhas. Eu vou mostrar mais para frente para vocês o que significa isso que eu estou dizendo. Então, aqui, ó, nós temos grupos. Então, se vocês notarem aqui, cada coluna vai ter uma numeração. Então, eu tenho o grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, a tabela periódica ela tem 18 colunas, ok? Então, essas colunas são chamadas de grupos ou de famílias. Na próxima aula eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que a gente classifica eles como famílias. E períodos. O que são esses períodos? São as camadas ou os níveis que nós temos no átomo. Lembra que eu falei para vocês que um átomo lá na eletrosfera, ele tinha até 7 camadas ou níveis. Então, a gente vai colocar aqui, seguindo essas linhas aqui, nós vamos colocar 7 níveis, ok? Então, a tabela periódica é basicamente isso. Ela é constituída de grupos de 1 a 18, né, 18 colunas, e níveis de 1 a 7, ok? Agora, esses elementos que aparecem aqui embaixo, aqueles elementos de transição interna que foram retirados aqui da representação da tabela, eles estão presentes aqui também no nível 6, né, porque eles estão nessa localização, e também eles estão presentes no nível 7, que eles se encontram nessa localização. Então, eles só dão sequência, tá? Então, eles estão, os elementos que estão nesse período, eles são do período 6, e os elementos que estão nesse período abaixo do nível 7, ou período 7, ok? Como eu indiquei aqui pelas setinhas, então, nós damos sequência a esses elementos de transição interna, ok? Então, aqui eu também coloquei para vocês, ó, já pintei aqui certinho, para vocês também enxergarem melhor onde os elementos do nível 6 e do nível 7 se encontram na tabela periódica, tá? Então, os elementos de transição interna continuam no período 6 e 7. Bom, uma outra forma de organizar a tabela, lembra que eu disse que o Henry organizou a tabela através do número atômico? Então, a sequência dos elementos que estão contidos na tabela, eles são a sequência do número atômico de cada elemento. Então, lembrando lá, só para a gente relembrar, número atômico é igual ao número de prótons. O número de prótons é igual ao número de elétrons, né? Então, a sequência da tabela periódica está representada pelo número atômico. Então, vamos lá. O primeiro elemento aqui da tabela periódica, ele tem o número atômico igual a 1. Então, nós vamos seguir uma periodicidade. O que é isso? Nós vamos seguir essa linha para poder estar identificando o número atômico de cada elemento. Então, foi assim que os elementos foram colocados na tabela periódica, ou organizados. Então, aqui, ó. Aqui seria o hidrogênio, ele tem, então, o número atômico igual a 1. Posteriormente, nós temos o número atômico, seguindo a linha dele aqui, ó, nós temos o número atômico igual a 2, 3, 4, então, o segundo nível aqui, ó, nós temos 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. E assim sucessivamente. Vamos para o terceiro nível. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Quarto nível e quinto nível e assim por diante. Esses elementos que aparecem aqui, no sexto e no sétimo período, olha só que interessante. Eu tenho aqui, ó, né, fiz toda a contagem e esse elemento aqui, ele tem um número atômico igual a 56. Então, essa primeira coluna aqui, ela está contida nesse quadradinho, que vai do 57 ao 71. Então, toda essa coluna aqui, toda essa linha aqui, ela está contida dentro desse quadradinho. Porque lembra que a tabela ela era estendida? Agora ela está mais compactada. E aí, ó, do 57 até o 71, e o próximo elemento já é o 72, tá? A mesma coisa acontece com os elementos aqui de transição interna do nível 7. Então, eu tenho aqui, ó, 88, e ele vai do 88 até o 103, nesse quadradinho aqui, e o próximo seria o 104. Então, nós temos essa forma de organizar a tabela periódica. Os elementos estão colocados na tabela periódica através do número atômico. Então, dá uma conferida na sua tabela para ver se eu estou falando a verdade. Próximo. Então, aqui, ó, uma outra forma também da gente organizar classificar os elementos dentro da tabela periódica é através de fazer uma separação entre os elementos que têm a mesma característica, como por exemplo, metais. Então, todos os elementos que são metais, eu consigo identificar na tabela periódica. E os que não são metais, que a gente costuma chamar de ametais, eu também consigo identificar na tabela periódica, através de uma dicasinha que eu vou dar para você agora, que é a escadinha. O que seria a escadinha? Vou mostrar para você. Então, nós fazemos essa escadinha aqui, ó, começando abaixo do grupo 13. Então, nós vamos fazendo essa escadinha, e aqui a gente desce, né, toda a escadinha nesses dois últimos. Então, o que quer dizer essa escadinha? Todos os elementos que estiverem abaixo da escadinha, ou seja, desse lado esquerdo da escadinha, eles são chamados de metais. Então, todos esses elementos contidos aqui, ó, eles têm características de metais, né? Metais, muitas vezes, eles são brilhantes, eles apresentam característica, por exemplo, de conduzir a eletricidade. Então, aqui a gente tem todos esses elementos aqui, ó, considerados como metais. Os elementos aqui do nível 6 e 7, que são de transição interna, também são chamados de metais. Agora, tudo aquilo que for acima da escadinha, nós chamamos de ametais. Então, esses elementos, geralmente, eles não apresentam brilho, eles têm características diferentes dos metais que eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Agora você vai me perguntar o seguinte, professora, por que esse primeiro elemento aqui, que nós geralmente chamamos de hidrogênio, ele não foi colorido na forma de metal? Porque ele não tem essa característica de ser um metal, né? Inclusive, esse elemento, vocês vão ver que ele tem característica bem diferente em relação aos outros elementos da tabela periódica. Então, o hidrogênio, ele é o único elemento do lado esquerdo, abaixo da escadinha, que é considerado um ametal, ok? Então, nós temos aqui ametal, todos os elementos acima da escadinha e o hidrogênio. Metais, todos aqueles elementos que são abaixo da escadinha, considerando também os elementos de transição interna, ok? Lembra que eu falei das características, a diferença entre metais e não metais? Vamos identificar cada diferença? Geralmente, os metais, eles são sólidos à temperatura ambiente. Os ametais não podem ser sólidos, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos nessa temperatura ambiente. Então, eles variam muito o estado físico deles. Metais apresentam um brilho característico. Já os ametais não são brilhosos, né? Eles não têm essa característica do brilho. Os metais são bons condutores de calor e eletricidade.
Já os ametais são maus condutores de calor e eletricidade. Metais são maleáveis e dúcteis, já os ametais não são maleáveis e nem dúcteis, ok? Os metais formam geralmente cátions, que são aqueles que ganham elétrons, que ficam positivo, e os ametais geralmente formam ânions, aqueles que ganham elétrons e ficam negativos. Eu acho que eu falei um pouquinho ao contrário para vocês. Olha só, metais geralmente são cátions, né? Cátions perdem elétrons e são positivos, né? E ânions, eles ganham elétrons e são negativos, ok? Só corrigindo aí o que eu disse anteriormente. Então, alguns elementos apresentam propriedades intermediárias entre os metais e ametais. Aí, alguns deles podem receber o nome de semimetais ou metalloides. Mas é muito importante você prestar atenção nessa situação aqui, porque aí você vai conseguir classificar os elementos da tabela periódica entre metais e ametais, né? Através dessa regrinha aqui da escadinha, ok? Só para ver se você está ligado na legenda dos elementos, eu tenho aqui o elemento sódio, né? Ele é apresentado dessa forma na tabela periódica. Então, quando eu analiso a legenda, eu vejo aqui, ó, que sempre ele vai ter um símbolo. Esse símbolo, pessoal, está relacionado ao elemento, ao nome do elemento, né? Geralmente o nome dos elementos são em latim, por isso que o símbolo é diferente, né? Sódio, o símbolo é Na, né? Ele é o nome dele em latim. E aí o símbolo do elemento sempre ou ele é composto por uma letra maiúscula e uma minúscula, como o caso do sódio, ou apenas por uma letra maiúscula, como carbono, nitrogênio, oxigênio, né? Que tem apenas uma letra. Sempre aparece também o nome do elemento abaixo do elemento, e aqui eu tenho um número atômico que ele sempre aparece em cima, tá? Pode ser num cantinho, pode ser em cima do símbolo, o número atômico sempre vai estar presente aqui em cima. E embaixo eu tenho a massa atômica, né? O peso desse elemento, né? O quanto que ele pesa, né? Por exemplo, um mol desse elemento pesa essa quantidade, tá bem? Então, eu deixei um exercício de fixação para vocês, tá? Valendo atitudinal. Então, nesse vamos praticar, eu tenho aqui, considere as 4 caixas abaixo, que contém diferentes materiais residuais de uma indústria. Então, eu tenho uma caixa aqui com cromo, níquel, arsênio, que seria a caixa X. Tenho uma caixa com alumínio, ferro e cádmio, que seria a caixa Z. Zinco, cobre e silício, a caixa W. Magnésio, chumbo e iodo, a caixa Y. Então, ele quer que você encontre a única caixa que contém apenas metais. Aí você vai indicar qual a letra que pode representar essa caixa com materiais dessa indústria, ok? Então, vocês vão voltar lá, vão olhar a tabela periódica de vocês e vão verificar onde se encontram esses elementos dentro dessa tabela periódica, tá? Então, só façam a regrinha da escadinha e aí vocês vão conseguir identificar quais elementos que estão presentes nessa caixa, quais elementos são, os 3 elementos são metais, tá ok? Então, bons estudos para vocês. Aqui eu tenho uma reação muito interessante, nós vamos ver na próxima aula. É uma reação do sódio metálico na água. Existem vários elementos que reagem com a água. Então, aqui eu tenho uma reação do sódio metálico na água. Então, bons estudos e até a próxima, meus amores!